E a gente começa esta edição já falando sobre a greve de motoristas e cobradores de ônibus aqui de Teresina, que entra hoje no 4º dia. Ontem teve uma rodada de negociação no Tribunal Regional do Trabalho, que é o TRT, mas empresários e trabalhadores, infelizmente, não chegaram a um acordo. Então a gente vai falar ao vivo com a nossa repórter Gorete Santos, né? Porque, Gorete, a vida do teresinense está bem difícil. Estou vendo que você está na Avenida Frei Serafim, com já as paradas de ônibus, aí, os pontos de ônibus já bem movimentados, né? Muita gente esperando, aguardando o transporte que está demorando a chegar. Bom dia para você. Bom dia, Nera, a você e a todos. Nós estamos na Frei Serafim, os principais corredores de ônibus da capital, as paradas com muita gente, lembrando que inclusive a maioria dessas pessoas que esperam o ônibus aqui na Frei Serafim já vem do bairro, então já enfrenta uma dificuldade, provavelmente desde a madrugada. E aí vai buscando outras alternativas, mototaxista parando por ali, tentando ver se alguém quer seguir viagem, mas a complicação também do valor a ser pago, né, Nera? Nem todo mundo tem dinheiro para desembolsar a mais em relação à passagem, que normalmente se usa o bilhete eletrônico, né? Não precisa estar com o dinheiro dia a dia. Então, é uma situação bastante complicada. Ontem houve uma tentativa de negociação entre os trabalhadores do sistema de transporte público da capital e os empresários, intermediada pelo Tribunal Regional do Trabalho, mas, infelizmente, não houve acordo, a greve permanece como está desde a última segunda-feira. A gente tem observado, desde que chegamos aqui, há cerca de 20 minutos, um pouco mais, alguns ônibus cadastrados pela Prefeitura, passando pela Avenida Frei Serafim, não visualizamos ainda o veículo do sistema regular de transporte. Nós vamos ouvir o que disse a desembargadora Liana Scheibe, que é presidente do Tribunal Regional do Trabalho, depois de mais de 2h30 de reunião. O impasse é porque as duas categorias têm pouco a oferecer. Em razão da situação do sistema de transporte coletivo, que ele já vem, digamos, passando por uma situação periclitante de muito tempo. Então, é uma correção de anos e anos. E não se reconstrói perdas antigas e passadas, assim, em um passe de mágica. Então, o que nós estamos tentando é uma recomposição, nem que seja um pouco mais lenta, nem que seja de imediato. Esse é o nosso pedido. Nosso pedido é que as categorias, ambas, possam vislumbrar algo, uma luz, se não agora, mas um compromisso para daqui 3 meses, que a ideia é esse pacto emergencial. Se nós não tivermos nada para oferecer, e nós, quando eu digo, são as categorias, né? Mas que nós possamos ver uma oferta próxima. Essa é a nossa proposta da Justiça. E aí a gente tem a paralisação da greve. Desembargadora Liana Scheibe, presidente do Tribunal Regional do Trabalho, propondo uma solução emergencial, né? Um pacto aí que poderia durar em torno de 3 a 5 meses. Agora, é uma situação bastante complicada, né, Neyara? Porque em outubro já foi homologado um acordo firmado entre a Prefeitura e o CETUT, que todo mundo esperava que fosse pôr fim a todo esse impasse. Infelizmente, o que a gente observa é que a solução não ocorreu, há uma nova paralisação dos trabalhadores. Esses trabalhadores argumentam que desde 2019 esperam, né, pela assinatura da convenção coletiva. E aí eles cobram principalmente a regularização dos salários. Segundo o Sintetro, que é o sindicato da categoria, desde o início da pandemia, quando os vencimentos foram trocados por pagamentos por horas trabalhadas, nunca foi regularizada a situação, mesmo depois do acordo entre a Prefeitura e o CETUT. Segundo eles, a grande maioria dos trabalhadores
continua recebendo por hora trabalhada, sem direito ao plano de saúde, também ao ticket de alimentação, que eram benefícios que recebiam antes da pandemia. E aí é uma troca de acusações entre o CETUT e a Prefeitura de Teresina e, infelizmente, os passageiros continuam sofrendo. Há também uma ordem judicial do Tribunal Regional do Trabalho de que os trabalhadores voltassem a colocar em circulação pelo menos 80% da frota nos horários de pico e 60% no entrepico. O Sintetro diz que cumpre a ordem judicial, mas que os trabalhadores têm a liberdade, no caso, para exercerem a atividade ou não, e que diante da situação de caos, sem receber salário, a maioria não está indo trabalhar. E aí o que a gente observa, na verdade, é essa situação muito complicada para toda a cidade, o desmantelamento do sistema de transporte público aqui em Teresina. Neyara. Ok, então, muito obrigada, viu, Gorete? Por outro lado, também o CETUT afirma que não recebe um repasse desde a gestão passada, novembro e dezembro, e também nenhum mês aí desse repasse que deveria ser passado por conta da gratuidade, que foi um acordo já firmado anteriormente. Então, diante desse impasse, quem sofre de fato é o usuário, a população de Teresina que está sem transporte para trabalhar, para ir para a escola. Enfim, muito obrigada, Gorete, aí pelas informações, tá bom? Bom trabalho.